A atividade é rápida, com duração de 20 minutos, dividida da seguinte forma: 5 exercícios com duração de 40 segundos por 20 segundos de descanso cada, que se repetem por 4 vezes. Os exercícios apresentados trazem elementos para melhoria cardiorrespiratória, resistência e força muscular. Ao término de cada série, caso você tenha se sentido bem na primeira passagem, vá aumentando gradativamente a intensidade, melhorando assim o seu condicionamento físico. Preparado? Boa aula! Polichinelo adaptado, pernas unidas, braços no prolongamento do corpo e olhar para a frente, abrindo e fechando as pernas lateralmente, simultaneamente com a elevação alternada dos braços à frente do corpo. Comece o movimento lentamente, até executar o exercício corretamente. Vá aumentando a velocidade gradativamente. Mantenha sempre o olhar para a frente e a respiração constante. Agachamento isométrico na parede. Apoie toda a extensão das costas na parede. Flexione os joelhos em 90 graus. Mantenha as pernas afastadas na largura dos ombros e pés apontados para frente. Os braços deverão estar relaxados ao lado do tronco. Durante a execução, mantenha o olhar para frente, cabeça apoiada na parede e respiração contínua. Caso sinta desconforto nos joelhos, suba o tronco um pouco mais, sentindo o cansaço muscular elevado, apoie as mãos em cima da coxa. Avanço com rotação do tronco. Dê um passo para a frente com uma das pernas flexionando o joelho 90 graus. A perna de trás, o joelho também flexiona 90 graus. Simultaneamente, eleve os braços até a altura dos ombros. Realize uma rotação do tronco do lado contrário à perna. O braço acompanha o movimento de rotação do tronco e a cabeça acompanha o movimento do braço. Retorne à posição inicial. Faça o mesmo movimento com a outra perna. Mantenha sempre o abdômen contraído, tronco reto e movimento concentrado, procurando manter o máximo de equilíbrio. Escalador. Apoie-se em uma cadeira ou sofá. Mantenha os cotovelos estendidos, tronco inclinado. Mantenha o abdômen contraído, eleve alternadamente os joelhos em direção ao tórax. Procure não perder a postura do corpo durante a execução do movimento. O olhar deve acompanhar o alinhamento da cabeça. Aumente a velocidade gradativamente.
Abdômen oblíquo. Deitado no solo, mantenha os joelhos flexionados, pernas levemente afastadas, braços estendidos ao lado do corpo. Contraia o abdômen e retire as escápulas do solo. Realize movimentos de flexão lateral do tronco, fazendo com que as mãos toquem os pés alternadamente. O olhar acompanha o alinhamento da cabeça, não prenda a respiração. Polichinelo adaptado, pernas unidas, braços no prolongamento do corpo e olhar para frente, abrindo e fechando as pernas lateralmente, simultaneamente com a elevação alternada dos braços à frente do corpo. Comece o movimento lentamente, até executar o exercício corretamente. Vá aumentando a velocidade gradativamente. Mantenha sempre o olhar para frente e a respiração constante. Agachamento isométrico na parede. Apoie toda a extensão das costas na parede. Flexione os joelhos em 90 graus. Mantenha as pernas afastadas na largura dos ombros e pés apontados para frente. Os braços deverão estar relaxados ao lado do tronco. Durante a execução, mantenha o olhar para frente, cabeça apoiada na parede e respiração contínua. Caso sinta desconforto nos joelhos, suba o tronco um pouco mais, sentindo o cansaço muscular elevado, apoie as mãos em cima da coxa. Avanço com rotação do tronco. Dê um passo para frente com uma das pernas flexionando o joelho 90 graus. A perna de trás, o joelho também flexiona 90 graus. Simultaneamente, eleve os braços até a altura dos ombros. Realize uma rotação do tronco do lado contrário à perna. O braço acompanha o movimento de rotação do tronco e a cabeça acompanha o movimento do braço. Retorne à posição inicial. Faça o mesmo movimento com a outra perna. Mantenha sempre o abdômen contraído, tronco reto e movimento concentrado, procurando manter o máximo de equilíbrio. Escalador. Apoie-se em uma cadeira ou sofá. Mantenha os cotovelos estendidos, tronco inclinado. Mantenha o abdômen contraído, eleve alternadamente os joelhos em direção ao tórax. Procure não perder a postura do corpo durante a execução do movimento. O olhar deve acompanhar o alinhamento da cabeça. Aumente a velocidade gradativamente.
Abdômen oblíquo. Deitado no solo, mantenha os joelhos flexionados, pernas levemente afastadas, braços estendidos ao lado do corpo. Contraia o abdômen e retire as escápulas do solo. Realize movimentos de flexão lateral do tronco, fazendo com que as mãos toquem os pés alternadamente. O olhar acompanha o alinhamento da cabeça, não prenda a respiração. Polichinelo adaptado, pernas unidas, braços no prolongamento do corpo e olhar para frente, abrindo e fechando as pernas lateralmente, simultaneamente com a elevação alternada dos braços à frente do corpo. Comece o movimento lentamente, até executar o exercício corretamente. Vá aumentando a velocidade gradativamente. Mantenha sempre o olhar para frente e a respiração constante. Agachamento isométrico na parede. Apoie toda a extensão das costas na parede. Flexione os joelhos em 90 graus. Mantenha as pernas afastadas na largura dos ombros e pés apontados para frente. Os braços deverão estar relaxados ao lado do tronco. Durante a execução, mantenha o olhar para frente, cabeça apoiada na parede e respiração contínua. Caso sinta desconforto nos joelhos, suba o tronco um pouco mais, sentindo o cansaço muscular elevado, apoie as mãos em cima da coxa. Avanço com rotação do tronco. Dê um passo para frente com uma das pernas flexionando o joelho 90 graus. A perna de trás, o joelho também flexiona 90 graus. Simultaneamente, eleve os braços até a altura dos ombros. Realize uma rotação do tronco do lado contrário à perna. O braço acompanha o movimento de rotação do tronco e a cabeça acompanha o movimento do braço. Retorne à posição inicial. Faça o mesmo movimento com a outra perna. Mantenha sempre o abdômen contraído, tronco reto e movimento concentrado, procurando manter o máximo de equilíbrio. Escalador. Apoie-se em uma cadeira ou sofá. Mantenha os cotovelos estendidos, tronco inclinado. Mantenha o abdômen contraído, eleve alternadamente os joelhos em direção ao tórax. Procure não perder a postura do corpo durante a execução do movimento. O olhar deve acompanhar o alinhamento da cabeça. Aumente a velocidade gradativamente.
Abdômen oblíquo. Deitado no solo, mantenha os joelhos flexionados, pernas levemente afastadas, braços estendidos ao lado do corpo. Contraia o abdômen e retire as escápulas do solo. Realize movimentos de flexão lateral do tronco, fazendo com que as mãos toquem os pés alternadamente. O olhar acompanha o alinhamento da cabeça, não prenda a respiração. Polichinelo adaptado, pernas unidas, braços no prolongamento do corpo e olhar para frente, abrindo e fechando as pernas lateralmente, simultaneamente com a elevação alternada dos braços à frente do corpo. Comece o movimento lentamente, até executar o exercício corretamente. Vá aumentando a velocidade gradativamente. Mantenha sempre o olhar para frente e a respiração constante. Agachamento isométrico na parede. Apoie toda a extensão das costas na parede. Flexione os joelhos em 90 graus. Mantenha as pernas afastadas na largura dos ombros e pés apontados para frente. Os braços deverão estar relaxados ao lado do tronco. Durante a execução, mantenha o olhar para frente, cabeça apoiada na parede e respiração contínua. Caso sinta desconforto nos joelhos, suba o tronco um pouco mais, sentindo o cansaço muscular elevado, apoie as mãos em cima da coxa. Avanço com rotação do tronco. Dê um passo para frente com uma das pernas flexionando o joelho 90 graus. A perna de trás, o joelho também flexiona 90 graus. Simultaneamente, eleve os braços até a altura dos ombros. Realize uma rotação do tronco do lado contrário à perna. O braço acompanha o movimento de rotação do tronco e a cabeça acompanha o movimento do braço. Retorne à posição inicial. Faça o mesmo movimento com a outra perna. Mantenha sempre o abdômen contraído, tronco reto e movimento concentrado, procurando manter o máximo de equilíbrio. Escalador. Apoie-se em uma cadeira ou sofá. Mantenha os cotovelos estendidos, tronco inclinado. Mantenha o abdômen contraído, eleve alternadamente os joelhos em direção ao tórax. Procure não perder a postura do corpo durante a execução do movimento. O olhar deve acompanhar o alinhamento da cabeça. Aumente a velocidade gradativamente.
Abdômen oblíquo. Deitado no solo, mantenha os joelhos flexionados, pernas levemente afastadas, braços estendidos ao lado do corpo. Contraia o abdômen e retire as escápulas do solo. Realize movimentos de flexão lateral do tronco, fazendo com que as mãos toquem os pés alternadamente. O olhar acompanha o alinhamento da cabeça, não prenda a respiração. Parabéns! E aí, gostou da aula? Como você se sentiu? Conte pra gente nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.